Buenas tardes desde la Ciudad de México. Nos encontramos en la Casa Estudio 100 años de soledad, el lugar donde Gabriel García Márquez escribió su obra maestra. En este centro, cuyos proyectos dirige Juan Villoro, concluimos hoy con el ciclo Tres figuras del modernismo brasileño, a 100 años de la Semana de Arte Moderno, el acontecimiento artístico que transformó la historia de la cultura de Brasil en el siglo XX. Este ciclo de charlas forma parte de un programa de difusión literaria de la Fundación para las Letras Mexicanas a través de la Casa Estudio 100 años de soledad y se ha puesto en marcha gracias al sólido apoyo de su patronato y a la conducción de su presidente y de su director general. Contamos en este proyecto con la colaboración de dos de las más importantes instituciones de educación superior de México: la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Facultad de Filosofía y Letras, y la Universidad Veracruzana, mediante el Área Académica de Humanidades y la Facultad de Letras Españolas. La Fundación para las Letras Mexicanas desarrolla desde el año 2003 su programa de becas y formación para jóvenes, una oportunidad inigualable que ha sido enriquecedora para las nuevas generaciones literarias de México. Nos complace informar que la convocatoria para la 20ª generación del programa de becas y formación literaria para jóvenes ya está abierta. De igual modo, ya ha sido lanzada la convocatoria del Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia 2022, que desde sus inicios ha reconocido el trabajo inédito de escritores y escritoras de distintos países de Hispanoamérica. Nos emociona también invitarlos a seguir cada sábado las sesiones del Seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México. Nos hallamos en el módulo 4, la dispersión multitudinaria en el cambio del siglo. Este sábado, nuestra sesión estará dedicada a la dramaturgia mexicana de las últimas décadas. Nos acompañará la dramaturga Verónica Bujeiro. La cita es a partir de las 11 de la mañana, hora del centro de México. En febrero de 1922, el Teatro Municipal de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, fue testigo de la Semana de Arte Moderno, en que se presentaron las nuevas manifestaciones en los campos de las letras, la plástica y la música, y que dieron pie al movimiento vanguardista brasileño que conocemos como modernismo. A 100 años de este acontecimiento, la Fundación para las Letras Mexicanas, a través de la Casa Estudio 100 años de soledad, ha preparado una serie de charlas en que hemos estado apreciando los fundamentos y las figuras de esta eclosión creadora. En esta sesión, Adriana Harmony ofrecerá un itinerario por la trayectoria de la escritora y activista Patricia Galvão, conocida como Pagú. Adriana Harmony es escritora, investigadora, profesora del Colegio Pedro II en Río de Janeiro y doctora en literatura comparada por la Universidade Federal do Rio de Janeiro, con un postdoctorado en la Sorbonne Nouvelle, París III. Adriana Harmony ha publicado las novelas A Fome de Nelson en 2005, Judite no País do Futuro de 2008, Extraños no Acuario de 2012, premiado con la beca de creación literaria de Petrobras, y A Feria de 2017, finalista del Premio Río de Literatura. Su libro Pagú no Metrô está siendo lanzado este mismo mes de marzo de 2022 por la editorial Nos. En esta ocasión, la charla es en portugués y ha sido grabada previamente. La traducción al castellano
ha sido preparada por Ángeles Godínez y la edición está a cargo de Alejandra Gallo. Estamos así listos para viajar 100 años al pasado y conocer la audacia emocionante del modernismo brasileño en la figura de Patricia Galvão Pagu. Escuchamos ahora a Adriana Harmony. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Adriana Harmony e é um prazer e uma honra estar aqui com vocês para falar de uma autora e uma personalidade do modernismo brasileiro. Agradeço muito o convite e eu vou falar de uma escritora que se chama Patrícia Galvão, mas que é conhecida por Pagu, né? O nome dela, na verdade, veio de uma construção de uma personalidade que foi praticamente mítica, que tem sido vista como um mito do modernismo brasileiro. É a musa da antropofagia, a musa do modernismo. E a gente vai falar um pouco dessa personagem, mas também dessa autora, dessa escritora, dessa artista, dessa mulher que teve múltiplas faces. Tá? O nome dela é Patrícia Galvão e eu dei a palestra o título de Patrícia Galvão, Musa Caleidoscópica do Modernismo. É a Pagu. Por que musa caleidoscópica? Eu hesitei um pouco ao usar o nome musa, né, o termo musa, porque musa muitas vezes aparece como uma mulher muito bonita, inspiradora, mas aqui eu estou usando musa no sentido mais original, né? A musa como aquela que é uma das 9 deusas, filha de Mnemosine e Zeus, né? Que inspira as artes e as ciências, quer dizer, os escritores recorrem diretamente, mas quem fala mesmo é a musa. Então, estou usando o termo musa, né, no sentido de uma musa que produz, né, uma escritora que produz, e não apenas é produzida pelo olhar do outro, que é um pouco a trajetória dessa figura mítica que é a Pagu. Bom, aqui eu gostaria de começar, eu não sei o quanto vocês sabem sobre o modernismo brasileiro, né, mas basicamente a gente tem um momento chave no modernismo, que é a Semana de 22, né, a Semana de 1922, e aí justamente nesse ano de 2022 nós temos 100 anos, uma série de comemorações sobre essa semana, que é a Semana de Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo e que é tomada pela historiografia como um marco inicial, ou pelo menos um marco impulsionador do modernismo brasileiro, né? Essa Semana de Arte Moderna teve como protagonistas principais Mário de Andrade, Oswald de Andrade na literatura, mas na pintura Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e na música Villa-Lobos. Talvez vocês já tenham ouvido falar desses autores, né? Mas o modernismo não começa aí, evidentemente, né? Isso foi a semana foi basicamente um grande acontecimento, né? Uma semana em que em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo, se apresentaram uma série de autores, mas o modernismo aparece antes disso, com Manuel Bandeira e, enfim, e antes até Lima Barreto, com vários elementos modernistas, mas aqui estamos falando desse modernismo da semana. A Pagu, na verdade, não participa da Semana de 22, porque na Semana de 22 ela tinha 12 anos. Mas ela é fundamental nessa primeira fase do modernismo, né, que vai de 1922 a 1930, e principalmente na fase da antropofagia. Tá? A antropofagia foi um grande evento, uma grande ideia, uma grande sacada, principalmente assim, do Oswald de Andrade, né, que escreve o Manifesto Antropófago. Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco da antropofagia.
E ele escreve esse manifesto, e a partir daí, né, tem a revista de antropofagia, e a partir daí várias produções são orientadas nesse sentido. Qual é a ideia da antropofagia? É a ideia de que a arte moderna, né, a arte moderna brasileira, deveria deglutir, incorporar o que vem de fora, como o antropófago, né? Como o índio. E aí tem a imagem mítica do índio brasileiro, né? Mas não o índio brasileiro romântico, né? Mas o índio brasileiro que devora o que vem de fora, né? E ao devorar, ele devolve uma obra original, nova. Tá? E aí eu coloco aqui esse trechinho, né, do Manifesto Antropófago, do Oswald de Andrade, que é um manifesto de 1928. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do homem. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. E aí ele tem essa tirada interessantíssima, que é o to be or not to be, that is the question. To be or not to be, né? O hamletiano, né? Mas a questão é ser tupi ou não ser tupi, ser índio ou não ser índio. O Mário de Andrade já dizia, sou um tupi tangendo um alaúde. Né? Então, o modernismo seria esse lugar, esse grande caldeirão, né? Em que se deglutiria o europeu, desde o Bispo Sardinha, lá no início, né, da colonização, até os grandes modernistas, os grandes autores das vanguardas europeias, e para devolver algo original. Né? E essa seria a lei do antropófago. Aqui a gente tem uma foto com várias personalidades da época. Né? Então, aqui do lado, olha, nesse cantinho a gente tem a Pagu, né? Já com um pouco esse physique de rôle de guerrilheira, né? E aí temos, só para não me enganar, que é a Anita Malfatti, né? Que é uma pintora, né? Uma pintora que gerou uma grande reação durante a Semana de Arte Moderna, principalmente do Monteiro Lobato, que escreveu vários artigos falando das figuras deformadas, né? E aqui temos, então, o Benjamin Perret, aqui atrás, que é um surrealista francês, que é o marido da Elsie Houston, aqui, que era uma cantora. A Pagu morou na casa dos dois, em Paris. Eu vou falar disso mais adiante. Aqui no centro, a Tarsila do Amaral, que é essa pintora maravilhosa, incrível do modernismo, cujo quadro inspirou justamente a ideia da antropofagia, eu já vou mostrar para vocês. Né? Aqui atrás, o Oswald de Andrade, atrás a Tarsila e ele eram casados na época. Né? Aí tem o Álvaro Moreira e aqui tem uma personagem não identificada. Então, o que a Pagu tem a ver com o ideal modernista? Aqui do lado, aqui à direita, vocês veem o famoso quadro da Tarsila do Amaral, que é o Abapuru. Né? Abapuru, justamente, ela disse que fez esse quadro para impressionar o Oswald de Andrade, o marido dela. Né? E foi procurar, né, um nome que fosse representativo dessa figura, né, que tem as cores da bandeira nacional, né? Então é nacionalista. Ele é um pouco um índio, você vê pela cor, os pés no solo, representando a terra brasileira, e essa cara meio estranha, né? Uma clara influência do cubismo, esse braço que parece um nariz, um tucano, alguma coisa assim. E aí ela resolve botar, ela procura no dicionário o nome Abapuru, que significa homem que come, em tupi. Né? E aí ela faz esse quadro, e a partir desse quadro, Raul Bopp, que também tem um papel importante no batismo da Pagu, ele se encanta, né? E aí eles resolvem então chamar o movimento de movimento antropófago ou antropofágico. Tá? E a Pagu foi vista, então, nesse momento, a Pagu muito jovem, né? Ela tinha
aqui, né? Ela nasceu em 1910, então em 28 ela tinha 18 anos. Ela era considerada a musa ou anúncio luminoso da antropofagia. Ela foi praticamente adotada pelo casal Tarsila e Oswald de Andrade, né? E a gente vai ver aqui algumas produções da época. Ela, desde o início, era uma escritora, uma mulher, uma jovem multifacetada, ousada, né? Que rompeu com as convenções da época. Então, a construção da imagem dela começa aí, né? Ela é um anúncio luminoso da antropofagia, porque ela é muito linda, né? Como a gente viu ali naquelas fotos iniciais, mas também muito corajosa, muito ousada. Aqui desse lado eu coloquei um quadro, uma imagem do primeiro romance dela, que ela assina como Mara Lobo, a gente vai ver mais tarde. Vou falar um pouquinho desse romance, né? E o texto desse romance, os textos dela eram caracterizados por muitos elementos do modernismo, né? Vou falar aqui rapidamente de alguns e mais tarde a gente vai falar de outros textos dela. Tá? Então, em primeiro lugar, a multiplicidade e a fragmentação do texto. Isso era uma constante, né, das obras do Oswald de Andrade. Né? Eles se influenciam mutuamente. Né? Serafim Ponte Grande, que é do Oswald de Andrade, é do mesmo ano do Parque Industrial da Mara Lobo ou Pagu. Então, é a escrita em flashes, a escrita telegráfica, né, em blocos, né, curtos blocos, uma narrativa meio cinematográfica, influenciada pelo cubismo, né? Assim como o próprio Abapuru aqui, né? Que a gente vê a influência do cubismo. Mas a questão do mundo moderno, né? Aquela ideia do choque do Walter Benjamin, né? De que o mundo moderno, com a sua velocidade, ela traz coloca também as palavras em choque, né? As imagens em choque, as palavras em choque e simultâneas, sob forma de montagem. O cinema vem junto com isso. Então, eu coloquei aqui em 2 trechinhos só para a gente ver, por exemplo, como ela vai descrever o Brás, né, que é o local em que os operários trabalham no livro Parque Industrial. Né? Uma chinelinha vermelha largada sem contraforte na sarjeta. Um pé descalço se fere nos cacos de uma garrafa de leite. Uma garota parda vai pulando e chorando ao alcançar a porta negra. Então, são imagens, né, que vão se alternando como se fosse em formato de zoom. Né? Uma figura muito utilizada era a metonímia, né, que é o pé descalço, a chinelinha vermelha, são as pessoas vistas em zoom de uma forma fragmentada, numa forma de montagem. Né? Em um outro trecho, línguas maliciosas escorregam nos sorvetes compridos. Peitos propositais acendem os bicos sexualizados no suéter de listras, roçando. É um outro elemento que a gente vai ver nos textos da Pagu, essa sensualidade, né? Ela vai retratar o mundo, né, das operárias, principalmente mulheres, né? E novamente a metonímia e a sensualidade, línguas maliciosas, peitos propositais, o uso bem modernista da linguagem, com essa fragmentação, esse caráter telegráfico. Né? Tem uma expressão que o Geraldo Ferraz, que foi o segundo marido da Pagu, usava, que era militante do ideal. Né? Então, a Pagu, ela foi uma mulher, né, uma jovem ousada, foi uma militante política, mas foi, sobretudo, uma militante do ideal, né? Daquilo que se chama de, que a gente pode chamar de iluminação profana, é um termo do Walter Benjamin. Né? Era necessário mobilizar para a revolução as energias da embriaguez, quer dizer, a revolução como paixão, né? Como paixão, como embriaguez, como uma força de sonho. Tá? O engajamento, né, militante, porque ela entra no Partido Comunista em 1931, ela foi uma grande militante comunista, que teve uma grande influência mais tarde do surrealismo. Né? E aí eu pego novamente aqui a formulação do Walter Benjamin, né? O surrealismo com seu anseio de fundir arte e vida, sonho e vigília. Então, quando a gente fala em Pagu, a gente pode se perguntar, estamos falando
da arte de Pagu ou da vida de Pagu. Na verdade, as duas coisas estão juntas, porque a vida era a arte e a arte era a vida, né? Então, essa era a ambição do surrealismo, que não lida apenas com a literatura, mas sim com manifestação, palavra, documento ou blefe, né? Ou performance, a gente diria hoje, mas como acontecimento, né? Então, aqui peguei um trechinho também do Parque Industrial, que é esse romance da Pagu. O grito possante da chaminé envolve o bairro. Os retardatários voam, beirando a parede da fábrica, granulada, longa, coroada de bicos. É uma imagem que soa um pouco surrealista, né? Com os retardatários voam. É claro que a gente interpreta, né? Eles correm rápido e tudo, mas é uma imagem forte, né? A parede granulada, coroada de bicos. Então, tem um imaginário surrealista aí. Tá? Aqui, como curiosidade, eu coloco um dos desenhos da Pagu. Como eu falei, era uma mulher de múltiplas facetas. Ela foi, além de escritora, desenhista e crítica literária, jornalista. A gente vai ver um pouquinho mais. Aqui é um desenho que ela fala: vai ver se estou na esquina. É uma expressão, né? Vai ver se estou na esquina quando você está meio chateado, né? E não quer falar, você fala: vai ver se estou na esquina. Bom, qual a relação, então, da Pagu com a vanguarda, né? Aí eu pego aqui dois trechinhos de uma faceta da Pagu, que é a faceta de crítica literária, né? A gente vai ver depois que, mais tarde, né, já depois de passar por várias prisões, ela é uma articulista, ela tem uma coluna na Tribuna de Santos, escreve e divulga muito a literatura de vanguarda. E aí são formulações dela, né? Então, ela define a relação entre literatura e vanguarda. A literatura de vanguarda é uma invenção da linguagem, uma pesquisa no sentido de dar intensidade, de estabelecer surpresa, qualificar em profundidade os episódios e as figuras, as relações e as coisas. Uma originalidade orgânica, funcionando muitas vezes com consonância rítmica e fonética mesmo com as coisas narradas. Literatura e vanguarda, invenção da linguagem e, sobretudo, a questão da velocidade. E aí ela não pega a simples velocidade, ela tem todo um arcabouço teórico, né? A velocidade de Einstein, a memória de Bergson, o monólogo interior, a psicologia de Freud, né? Ela, inclusive, entrevista Freud, né? O reflexo de Pavlov, quer dizer, era uma mulher de uma cultura imensa, assim, numa época em que o Brasil não tinha tanto acesso, né? Então, mais adiante, ela vai ter essa faceta. Tá? E aí ela diz o que é o escritor moderno, né? O que é esse modernismo? O escritor moderno é uma aventura humana. E é engraçado que ela fala que é diferente do escritor contemporâneo. O escritor contemporâneo pode ser simplesmente aquele da moda, né? Na verdade, todo escritor é contemporâneo de sua época. Então, mas o que é o moderno, que pode estar também em qualquer época? É uma aventura humana. É aquele que se aventura na linguagem, mas também se aventura na vida, né? Reforçando essa ideia de ligação entre literatura e vida. Tá? Bom, então, assim, feito esse quadro geral, eu queria fazer uma pequena nota biográfica inicial para a gente poder percorrer as faces da Patrícia Galvão, da Pagu. Tá? Aqui a gente tem uma foto mostrando o quanto ela era charmosa, ela muito nova, né? Aqui meio como índia. Ela tem uma iconografia riquíssima. Eu botei muitas fotos, mas mesmo assim não se esgotaram, né? Bom, então, Patrícia Heder Galvão nasceu em 9 de junho de 1910, em São João da Boa Vista, que é em São Paulo, e morre em 1962 em Santos. Portanto, ela morre muito jovem, né, aos 52 anos, em Santos, que foi uma cidade em que ela foi muito ativa culturalmente. Tá? Ela era filha de uma tradicional família paulista, né? Que morava em São João de Boa Vista, depois se muda para São Paulo, assim, tinha uma certa decadência financeira, então ela vai morar num bairro popular do Brás, onde ela vê muito as operárias, né, de uma tecelagem, né, e ela sempre se comporta fora dos padrões. Né, e aí, com 15 anos, ela já colabora com um jornal com o pseudônimo de Patsy, e aos 18 anos completa o curso na Escola Normal de São Paulo. Tá?
E, em 1928, conhece o casal Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, fundador do movimento antropofágico modernista, e se integra a esse movimento. Portanto, em 28, aos 18 anos, é que ela realmente entra no movimento modernista. Bom, aqui, só para vocês terem uma ideia, né, temos aqui o álbum de Pagu. Né? Esse álbum de Pagu foi uma série de desenhos, de textos, como se fosse um caderno. Né? Se chama Álbum de Pagu, Pagu, Nascimento, Paixão e Morte, né? Brincadeira um pouco com a Paixão de Cristo. Né? E aí era um caderno manuscrito com 28 páginas, com poemas e ilustrações, que foi dado a Tarsila do Amaral. Como eu falei para vocês, ela foi adotada, foi como se fosse a boneca. Um autor fala que ela era como se fosse a boneca de Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, que a vestiam, a pintavam. Ela era a filha pródiga, né? A filha querida e talentosa. Então, ela faz esse álbum, dedica a obra a Tarsila, e ele não foi publicado, ele só foi redescoberto em 1975. E aí ele faz, no início aqui, já uma paródia de um texto romântico, célebre do romantismo brasileiro, que é o romance Iracema, do José de Alencar, e ela diz, muito além do Martinelli, o romance romântico era muito além daquela serra, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel. É o romantismo idealizando o índio, né? E aqui ela fala, não, muito além do Martinelli. Quem era Martinelli? Era um empresário italo-brasileiro, né, que veio para o Brasil, desembarcou no Porto de Santos, se estabeleceu como açougueiro, mas depois fica muito rico, né? Tem uma empresa de navegação, Lloyd Nacional, e aí em 22 a empresa já é enorme, um grande capitalista, né? Então aí ela já vai falar disso, né? Sempre de uma forma muito cômica. E aí ela fala que Pagu nasceu, né? Ela vai falar da questão do assédio que vai aparecer aqui, ó, o pai dela gosta de bolinar nos outros e Pagu nasceu. Então ela muito jovem faz esses cadernos aqui, desenha. Inclusive, a primeira publicação dela foi justamente na revista de Antropofagia, um desenho chamado Desenho de Pagu. E aqui, nós temos aqui no centro, justamente, tem um desenho de Pagu da Tarsila do Amaral. Tá? Ela é bem influenciada pelos traços da Tarsila, era uma grande admiração dela. E o que vai acontecer? Por que eu coloco aqui essas duas fotos? Aqui desse lado temos o Oswald de Andrade e a Tarsila, né? Ambos vindos de famílias ricas, aristocráticas, a Tarsila com apartamento em Paris, o Oswald também vai morar lá. E aqui do lado temos, então, a Pagu com o Oswald de Andrade. Tá? O que acontece é que o Oswald de Andrade e a Pagu se apaixonam, né? E acabam juntos. Então, o Oswald deixa a Tarsila, né? E aí tem até uma fala do Oswald, que era, se o lar de Tarsila vacila, é pelo angu, é por causa do angu de Pagu. É uma riminha que ele faz, né? E aí, enfim, ele acaba deixando a Tarsila e ficando com a Pagu. Esse episódio todo é bastante nebuloso, porque, na verdade, a Tarsila e o Oswald armam um casamento falso, uma história meio rocambolesca, né? meio estranha, porque a Pagu, muito jovem, queria ficar independente, ser uma mulher independente, e aí o Oswald e a Tarsila armam um casamento falso com um amigo da família da Tarsila, que é o Valdemar Costa Neto, que era um pintor. E aí ela se casa falsamente com ele, quer dizer, se casa, chega a se casar com ele, mas o casamento não é consumado, porque eles já tinham combinado que o Valdemar Costa Neto ia para fora do Brasil e ela, então, iria seguir para a Bahia, lá para, enfim, fazer encontrar com Anísio Teixeira, que era um grande autor, né,
um grande educador, ela queria ser professora, né? Ela tinha feito escola normal. E aí, enquanto ela está na Bahia, o Oswaldo chama ela de volta e diz que deixou a Tarsila. Então, foi uma coisa... E, a princípio, ela resiste muito, ela fica muito chocada, mas ela acaba seduzida, né, e ficando com o Oswaldo. Tá? Bom, e aqui, então, temos aqui algumas fotos. O Oswaldo de Andrade apagou e o Nonê, que é o filho de um outro casamento do Oswaldo de Andrade, e eles têm um filho que é o Rudá de Andrade, que é esse bebezinho aqui. Bom, então, uma vez contada essa nota biográfica inicial, gostaria de prosseguir com a biografia e a arte da Pagou, né? Vida e arte, a partir dos nomes que ela assume. Então, é muito interessante que ela já se coloca como uma mulher multifacetada, literalmente, porque ela tem uma série de pseudônimos, né? Então, eu coloco aqui alguns deles, né? E não vou falar de todos, né? Mas vou falar de alguns nomes que foram importantes nessa vida-obra, né? Da Pagou. Tá? E aí, justamente, é a ideia do caleidoscópio que eu estava falando para vocês, que é a musa caleidoscópica do modernismo, né? Como se cada giro fosse um nome que falasse de uma dessas facetas. Tá? Então, Zazá e Pati, o Zazá era como ela era conhecida na família, né? E Pati também. Eram nomes que circulavam na família. Patsy foi o pseudônimo que ela usou quando ela publicou pela primeira vez, né, no jornalzinho dela. Pagu é um nome pelo qual ela ficou conhecida, que foi um nome dado por um autor do modernismo chamado Raul Bock, a gente vai ver um pouco sobre isso. Mara Lobo, que foi a guerrilheira, que foi quem assinou o Parque Industrial, o romance Parque Industrial. Maria Magalhães, bom, aí era um codinome mesmo, né, do engajamento na época do Partido Comunista. Léonie Boucher foi um nome que ela assumiu na França, né, como guerrilheira para entrar no Partido Comunista, né? Patrícia Galvão é um nome dela e o nome que ela reassume num outro texto muito bonito chamado, que foi publicado como Autobiografia Precoce. Maú é como ela se colocava para o filho. King Shelter é um nome de uma autora de livros policiais, que ela publicava numa revista chamada Detetive, né, dirigida pelo autor Nelson Rodrigues. A Ariel, que era uma cronista, e Solange Sol, que era uma poeta. Então, assim, alguns desses nomes que mostram realmente como ela era uma musa multifacetada. Tá? Então, vamos falar aqui do Pagou em caleidoscópio. Tá? Então, um primeiro giro do caleidoscópio seria justamente o momento do batismo dessa mulher, né, como a gente conhece hoje, que é a Pagou, que ela colocava com acento. A Pagou nasce, por assim dizer, de um equívoco. Né? Por quê? O Raul Bopp, que era um escritor modernista, encantado com essa jovem, bonita, talentosa, ousada, né? Ele vai fazer um poema e vai publicar, né, um poema chamado Coco de Pagou. Esse poema depois foi até musicado, né? E aí você vê aqui, né, o Coco de Pagou é dedicado ao Di, tem uma ilustração do Di Cavalcante, né? E aí nesse poema, não sei se dá para ler, nem eu consigo ler aqui direito, né? Mas ele tem um refrão, né, que ele fala: "E Paguê, dói que é bom de fazer doer". O que ele fala aí? Né? Que a Pagu é uma mulher linda, né? Pagu tem os olhos verdes, olhos de não sei o quê. Se a gente está perto deles, a alma começa a doer. Pagu, não sei o que você tem. A gente, queira ou não queira, fica lhe querendo bem. E aí com o refrão: "E Paguê, dói porque é bom de fazer doer". Você tem corpo de cobra, onduladinho e indolente, de um veneninho gostoso que dói na boca da gente.
E paguê, dói que é bom de fazer doer. Eu quero você para mim, não sei se você me quer. Se quiser ir para bem longe, vou para onde você quiser. E paguê é bom, dói porque é bom de fazer doer. Mas se quiser estar pertinho, bem pertozinho daqui, então você pode vir. Ai, ti, 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 e paguê, dói porque é bom de fazer doer. Então vocês veem assim que é um poema dedicado a uma musa no sentido antigo, né? Quer dizer, no sentido antigo não, no sentido que adquiriu, né, usualmente, como uma mulher muito bonita. Tem, evidentemente, hoje, para o olhar de hoje, tem um travo machista, né? Inclusive por conta do equívoco, porque ele achava que era Patrícia Goulart, e aí ele pega as primeiras sílabas, Patrícia Goulart, só que não era Patrícia Goulart, era Patrícia Galvão. Então, já aí, né, o olhar dele já mudou, já construiu uma Pagô, né? E ela acaba, nesse primeiro momento, adotando esse nome, assumindo o nome de Pagô, né, que é o nome que vai fazer a fama dessa mulher, né? Ela mesma constrói um pouco essa imagem, né? E aqui você tem algumas descrições, né? A gente tem algumas descrições dela. Era uma menina forte e bonita, que andava sempre muito extravagantemente maquiada, com uma maquiagem amarela escura, meio cor de queijo palmeira. Aqui isso é um desenho da Pagô, né? Ela andava de batom roxo, né? Ela ia para a escola normal de batom roxo, os cabelos desgrenhados, né? Uma maquiagem forte, né? Enfim, ela era contrária aos padrões, né, do pudor burguês, né? E ela mesma diz, Pagô era selvagem, inteligente e besta, se colocando como uma personagem, porque era importante na época, né? Vocês imaginem, né? No início do século XX, né? Isso era uma atitude, né? Modernista, inclusive. O que você pensa, Pagô, da antropofagia? Então, não era para teorizar. Eu não penso, eu gosto. Tá? Então, é a mulher apaixonada, a mulher que rompe padrões, né? A mulher que se declara inteligente e besta, né? Selvagem, e pode e deve. Isso é uma atitude, é isso que tem a ver com uma mentalidade libertária, verdadeiramente artista e moderna, uma aventura humana, como ela dizia. E aí aqui, eu, como curiosidade, eu peguei uma música, tem uma música escrita pela Rita Lee, que fala da Pagô. Só que aqui eu não vou conseguir, eu vou, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu tenho, só um minutinho, eu botei aqui. Vocês conseguem ver? Eu vou botar um trechinho da música que ela fala, sou Pagô no palanque, para ver se vocês conseguem. Não sei se vocês conhecem, era uma música da Rita Lee, que justamente é sobre a Pagô. Chama Pagô. Sou rainha do meu tanque, sou Pagô, nada no palanque. Toma de porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria alguém. Não sou atriz, modelo, dançarina. Meu buraco é mais em cima.
Bom, essa é uma curiosidade, né? Essa música ficou muito famosa, né? Que fala um pouco da atitude Pagô, né? Essa mulher, né? Que tem um poder de romper os padrões, mas que não é homem, né? E que é inspiradora, né? É inspiradora para as mulheres. Bom, além dessa música, um outro filme fez com que a Pagô ficasse muito conhecida, tá? Que é um filme da Norma Begel chamada Eternamente Pagô. Tá? Vou colocar um trechinho, é protagonizado pela Carla Camurati, né? Eu vou botar um trechinho bem pequeno que mostra a atuação da Pagô durante um comício, né? Que é um momento seminal da história, da biografia dela, né? Um momento em que ela se engaja politicamente. Tá? Deixa eu ver se eu consigo por aqui. A gente vai insistir na greve, porque a greve é um direito nosso. É um direito conquistado com o sangue de muitos companheiros caídos. Vamos enfrentar os fracassos. Mais cedo ou mais tarde, a gente ganha. Então, aqui, esse trechinho, né, mostra a Pagô nesse comício. Tá? Ela presencia a morte de um dos líderes dos estivadores em São Paulo, né, que morre nos seus braços. Tá? Esse episódio é contado, inclusive, no romance dela, O Parque Industrial. Tá? Então, assim, dois momentos em que ela, da construção desse mito Pagô, né, que é o momento da música, né, e o momento do filme. Né, ela acaba sendo bastante conhecida por isso. Tá? Então, tínhamos falado do primeiro giro, que era o momento do batismo da Pagô. Né? E agora, pensemos num segundo giro de caleidoscópio. Pagô se transforma em Mara Lobo. Tá? Quem é Mara Lobo? Mara Lobo é a autora do livro Parque Industrial. Né? Parque Industrial é um romance, né, de 1933, que fala do dia a dia, né, das operárias, dos operários e operárias, principalmente, mas também tem outro núcleo, mostra a alta burguesia em contraposição a essas operárias. Né? E aí tem duas personagens principais que são engajadas, que são a Otávia e a Rosinha Lituana, né? E esse livro é estruturado de uma forma bem modernista, fragmentária. São quadros, né? Ela vai mostrando cenas, né? Cenas do Brás, cenas na fábrica, cenas na garçonnière, cenas no hospital durante um parto, de personagens daquele lumpen bem à margem, bêbados, do bordel, enfim, são cenas muito fortes. E aí o João Ribeiro, que é um crítico conhecido, justamente vai definir esse livro dessa forma, uma série de quadros pitorescos e maravilhosos, desenhados com grande realismo. O livro terá inumeráveis leitores pela coruscante beleza dos seus quadros vivos de dissolução e morte. Então, é um livro que já no início ela assina como Mara Lobo, mas a maioria das pessoas sabe que é a Pagô, né? Mas porque o Partido Comunista, ela se filia ao Partido Comunista em 1931, e porque o Partido Comunista pede para que ela assine, pede não, exige que ela assine como Mara Lobo, porque ela é vista como uma burguesa, né, individualista, e uma burguesa não deveria assinar, né, com o seu nome, não deveria querer se promover. Tá? Então, ela assina com esse nome, Mara Lobo, e
mas ela consegue, é um livro bem panfletário, né? Ela escreve para impressionar o partido, mas o talento dela, na verdade, vai produzir quadros cheios de vida, né? Quadros muito fortes, né? E que hoje em dia assumem uma relevância maior ainda, porque difícil a gente pensar num romance na época com tantas personagens femininas tão ricas, tão diversificadas, né? Tão sofridas, e com tantas nuances, tá? Então, aqui a descrição dela, né, sobre a heroína dela, das heroínas proletárias, traz um braseiro nas faces e um lenço novo, futurista, no pescoço. Esse aqui é a capa, né, do Parque Industrial, né? Tem uma estética meio futurista russa, né? Parece um pouco tem um pouco aquela arte do futurismo russo. Ela qualifica já, ó, desde a capa, né, como romance proletário, né? Porque justamente ela vai falar das personagens na fábrica, tá? Mas não é apenas um romance panfletário. Então, ela vai falar de assédio, ela vai falar de violência, ela vai falar de... É um romance bastante polifônico, quer dizer, ela vai falar de personagens incorporando a linguagem popular, né? Então, por exemplo, aqui um capítulo chamado Mulher da Vida, em que um personagem fala: eu prefiro a corcunda porque ninguém quer, essa ao menos é limpa. Cai num soco, machucando a leijão. O rapaz goza as carnes moles, deverando os seios descomunais da prostituta. Os dois se fitam enojados. Ela tem também um substrato realista, né, muito forte, né, junto ao modernismo. É interessante a gente pensar, né, que esse romance, né, que é um romance urbano e é um romance, enfim, típico do modernismo, no sentido de quadros e flashes, né? Ele antecipa, de alguma maneira, um romance que também é estruturado em quadros, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, né? O Graciliano Ramos, lá em 1958, vai escrever um romance também que é qualificado como romance em quadros e também com substrato realista. Só que a Pagu já estava fazendo isso em 1933, tá? Todas as meninas são bolinadas, a burguesia quer carne fresca, enfim. E aí ela vai falar aqui também da alta sociedade. Dona Finoca, velhota protetora das artes novas, sofre os galanteios de meia dúzia de principiantes. Como não hei de ser comunista se sou moderna? Falando de uma certa esquerda festiva, ela critica muito o feminismo dessas mulheres de elite, né, que usam que tem um discurso feminista europeu rico, né? E aí as tais mulheres dos grandes salões, né, que acham chique ser feminista, mas que na verdade não são as verdadeiras batalhadoras, lutadoras, né? E aqui tem um outro trecho: as outras escorregam das gargantas bem tratadas, das líderes que esperam emancipar a mulher com pinga esquisita e moralidade, tá? Sobre as intelectuais e a burguesia de São Paulo. Tá? Então, ela evidentemente, né, ela tem toda uma atitude feminista, mas tem também uma atitude muito crítica a uma burguesia que usa o feminismo para se promover e que continua sendo racista, continua sendo contra os pobres, enfim, insensível à questão dos trabalhadores. Tem aqui, ela mostra, né, ainda nesse sentido da polifonia, né? Polifonia, assim, aquele que é na verdade, polifonia é um conceito do Bakhtin que foi aplicado a Dostoiévski, mas que tem muito a ver com a literatura moderna, essa habilidade de dar vozes a vários personagens e a várias visões de mundo, né? Que é essa montagem que é típica do cubismo também. Então, o modernismo vai promover essa polifonia. Então, ela, por exemplo, vai retratar as conversas da alta sociedade, se desenroscou da crioula.
quer dizer, usando o vocabulário, evidentemente ela não seria o vocabulário usado por ela, né? Mas ela tem um ouvido, né, para todas essas vozes, né, que vão aparecer em cenas, em flashes, configurando, né, essa realidade brasileira. Tá? E aqui também novamente as mulheres de elite, né, falando das criadas, com falas esnobres, etc. Tá? Bom, queria destacar, então, 2 aspectos importantes do Parque Industrial. Na verdade, o Parque Industrial é o único romance que ela publica, na verdade é uma novela, né, um romance curto. Depois ela vai ter recolhido, ter publicado uma autobiografia precoce, que é também um documento literário importantíssimo, mas o texto realmente publicado dela é esse, Parque Industrial, né? Publicado e traduzido, vocês vão ver a edição em francês, a edição em inglês, né? Então, 2 aspectos aqui importantes: o racismo estrutural, né? Você tem a Corina, né? Que é uma personagem importante, que tem uma trajetória importante, né? Ela é uma trabalhadora, uma operária da fábrica, que se apaixona pelo Arnaldo, que promete tudo a ela, e quando ela engravida, ela é abandonada. E aí ela suspeita que foi abandonada por ser mulata. E ela se pergunta, por que nascer a mulata? É tão bonita. Quando se pinta, então, o diabo é a cor. Por que essa diferença das outras? O filho era dele também. E se saísse assim, com a sua cor de rosa seca? Quer dizer, mostrando um discurso da época, né? O racismo estrutural da sociedade brasileira. É interessante a gente pensar, evidentemente, não é a visão da Pagu, né? Um dos grandes ídolos dela foi justamente o Herculano, que é esse estivador líder, né, que é assassinado no comício, né, que ela diz que é um gigante negro, uma das pessoas mais nobres que ela conheceu. E ela, justamente, um dos personagens do Parque Industrial é o Herculano, que na vida real era Herculano, e no livro é chamado de Alexandre, não à toa, né, porque tem um autor português que chama Alexandre Herculano, então ela acaba colocando o nome de Alexandre. Bom, também, novamente, falando da questão racial, né, ela coloca personagens negras dizendo, vou nanar os filhos dos ricos e o meu fica aí não sei como, usando aqui, né, uma fala mais popular, e mostrando ali a realidade daquelas mulheres que acabam criando os filhos da burguesia e abandonando seus próprios filhos, né? Só rico que pode ter vergonha, porque cada um tem o seu quarto. Claro que materialmente é impossível evitar o que chamam de promiscuidade, quando as pessoas não têm, né, onde ter essa privacidade. Tá? Então, um aspecto que hoje, na nossa leitura, ressalta bastante. E o segundo aspecto, eu já mencionei, é a crise dos sexos no bairro operário. Né? Ela vai retratar justamente, e aí realmente no modernismo é difícil a gente ver um romance que tenha essa realidade tão violenta, né? Ao mesmo tempo um livro que tem vários trechos sensuais, mas que mostram a realidade do assédio, do estupro, né? Sempre com aquela linguagem modernista. Então, por exemplo, a Corina começa assim, a boca farta de beijos, o bronze da sua cabeça saturada de alegria, as pernas se alçam com rasgões nas meias sobre saltos descomunais. E depois ela encontra o Arnaldo na Garçonnière, que é o apartamento que ele monta para ela, né? Ela é estuprada pelo amante ricaço. E aí ela vai novamente com aquele zoom, né? Uma cabeça inexperiente nos almofadões sonolenta. As bocas sexuais se chupam, as pernas se provocam, choro súbito e toalete, arrependimento, medo, carícias. Então ela vai colocando aqui, né, os flashes, e a gente reconstitui aqui a brutalidade desse estupro na brutalidade desses cortes linguísticos. Né? A Corina segue a sina da mãe de todas as mulheres. Ela, depois que ela engravida, ela é expulsa do emprego. Aí ela quer morrer.
né? E pensa em suicídio. E tem trechos lindos, né? A sua roupa chove com a chuva. As crianças se divertem e a convidam por troça, e ela vai e acaba bebendo, e no bordel, etc. Então, aquela conotação que eu estava mencionando do realismo, né? Desse realismo brutal. E aí, depois que ela cai, então, na vida, né? Como se diz em português, cair na vida, cair na prostituição, né? Um sujeito lustroso a leva para ser prostituta num bordel. E aí ela se prostitui para conseguir o dinheiro do berço do filho. Só que quando o filho nasce é um monstro, sem pele, em carne viva. E alguém diz, essa mulher está podre. Ela descobre que tem sífilis, né? E ela acaba matando o filho e diz para ela só há uma crise, a crise dos sexos, que invade todo o bairro operário. Aqui é claro que ela está aludindo também à crise de 29, né? A gente está em 33, então a gente está em crise econômica, mas realmente a crise que importa é a crise dos sexos. Bom, em contraposição à trajetória da Corina, tem uma outra personagem que é a Eleonora. A Eleonora faz um percurso inverso, né? Ela é uma mulher de classe média, né? Que é estuprada pelo esposo, né? E ela também conta esse primeiro momento sexual dela de uma forma bastante violenta e brutal. Ela termina abatida, o corpo machucado, mas depois se torna Madame Alfredo Rocha, e aí entra, né, se consola, atravessando as portas de ouro da grande burguesia. E aí se deslumbra, ela é uma deslumbrada, com o luxo, as joias, e o Alfredo, que é um personagem burguês, como o Oswald de Andrade era, e como o personagem do Oswald de Andrade era, que é o Serafim Ponte Grande, ele lê Marx no apartamento, né, servido por uma criada, né, asiática, chinesa, enfim, tem toda uma ironia. Mas, no final das contas, enquanto que a Eleonora se perverte totalmente, deslumbrada com o Chique, o Alfredo vê que aquela vida é terrível, não tem sentido nenhum, e se apaixona pela Otávia. Tá? Então, ele, enquanto né, ela entra na grande burguesia, ele, então, é o burguês que se redime, e aí é o caráter panfletário da obra, né? Ele se redime pelo amor que ele sente pela Otávia, né? Aí tem uma outra personagem, que é a Rosiane Lituana, que faz discursos inflamados, falando em companheiros, luta contra a burguesia, seus lacaios armados, não devemos enfraquecer a greve com nossos lamentos, formemos uma frente de ferro. Estou falando aqui algumas formulações para vocês perceberem que tem um caráter panfletário, né? Porque é um livro feito para agradar o Partido Comunista, né? E aí ela reproduz aí a cena que ela mesma viveu, que foi esse comício em homenagem aos anarquistas Sacco e Vanzetti, que é o momento que ela é presa pela primeira vez. Né? Ela participa do comício, ela fala, ela vê o Herculano sendo assassinado e é levada pela polícia e é presa. Ela é a primeira mulher presa no Brasil. E depois disso, ela ainda passa por outras prisões. Foram, ao todo, 23 prisões que ela sofreu, de uma violência imensa. Tá? Então, aqui essa personagem Rosinha Lituana, ela acaba expulsa, né, que é uma das que participou do comício, né, e ela se chama Rosinha Lituana porque ela é filha de lituanos, mas sempre deram o seu trabalho aos ricos do Brasil. Esse era o nacionalismo dela, né? E aí ela é expulsa, mas se consola, porque se em todos os países do mundo capitalista ameaçado, há um Brás, que é esse bairro popular operário. Brás do Brasil, Brás de todo mundo. Um pouco o anseio trotskista pelo comunismo internacional é representado pela Rosinha Lituana. E a Otávia volta ao sindicato e à militância depois que se liberta da prisão, né? Encontra o Alfredo proletarizado, né? E ele diz essa frase: deixei 2 vacas, a burguesia e Eleonora, né? E aí ele vai se redimir através da figura da Otávia, mas no final das contas ele mesmo é visto como
traidor trotskista, como sendo burguês, e ela, num ato de heroísmo, acaba abandonando ele, né, porque, em nome do partido. É o que acontece com a Pagu, né? A Pagu se sacrifica, ela faz várias coisas pelo partido, né? É inclusive humilhada pelo partido. E depois ela acaba deixando o partido porque ela mesma se torna trotskista, né? É que eu botei aqui essa imagem do Trotsky. Bom, eu queria falar aqui de algumas atuações dela, né? Além do Parque Industrial, do romance, né? Proletário. Ela, numa revista chamada O Homem do Povo, que ela publicou num jornal, né? O Homem do Povo, publicado com o jornal de com Oswaldo de Andrade, ela tinha uma coluna chamada A Mulher do Povo. Né? Aqui ela se assina como Malthus Além, né? Uma brincadeira com Malthus e com Matusalém, né? E aí ela vai falar da questão da natalidade, também novamente vai zombar das mulheres, né? Das mulheres que falam de limitação da natalidade nas classes abastadas, quando as classes pobres têm outras questões que não são as mesmas, né? Que às vezes as pessoas têm filhos até para que os filhos ajudem. Então, ela vai fazer uma brincadeira aqui com a teoria de Malthus, a questão da natalidade. Mas ela tem, nessa coluna, ela vai falar de uma nova mulher, né? Fazer a crítica das mulheres elitistas da burguesia e falar desses novos movimentos, né? Essas novas vozes, né? Maneiras de se colocar no mundo femininas. Tá? É que ela tinha, além de ter essa coluna, ela escrevia tirinhas, né? Ela também era desenhista, que era cabeluda. Eram as tirinhas de Mala Cabeça, Fanica e Cabeluda. Então, tem aqui duas tirinhas aqui dela, só para vocês verem mais ou menos os traços da Pagu. Aqui a gente tem justamente uma personagem feminina no comício, que é presa, né? É maltratada, torturada, e aqui no final ela se redime, ela vai aos céus, né? Como se fosse uma espécie de, enfim, de redentora, né? E aqui do lado temos também outra tirinha, né? E aqui ela fala também da mulher que vai distribuir aqui os jornais, tá vendo? Aqui, não sei se dá para ver. Ela é a mulher que sai distribuindo os seus jornais. Então, deixa eu ver aqui, acho que quando eu voltar aqui. Aqui temos uma foto dela, da Pagu, depois de passar pela prisão. Vocês veem como a brutalidade, né, que se estampa no rosto dela, né, que foi torturada, enfim. Muito jovem, né? É uma foto bem impressionante. Bom, então, falamos da Pagu, né? A jovem Pagu, falamos da militante, da Mara Lobo, que escreveu o Parque Industrial, e agora vamos falar da Léonie Boucher. Léonie Boucher foi um codinome, foi um pseudônimo que ela assumiu em Paris, né? Ela vai fazer uma grande viagem, né? Aqui tem duas fotos dela no navio, né? Ela faz um grande périplo, uma grande viagem pelo mundo. Ela é enviada pelo partido, que lhe daria credenciais para uma visita à Rússia. E, para isso, ela deixa o filho pequeno com Oswaldo, com muito sofrimento, mas vai, enfim, para fazer uma atuação pelo partido. Ela parte sem nenhum entusiasmo. Isso se vê na narração dela sobre como era o navio, né? E aí, aqui é um trechinho daquela autobiografia precoce que eu mencionei, né, em que ela fala de si mesma, um pouco desconstruindo a imagem da jovem liberada, como dá importância em toda parte da vida sexual. Parece que no mundo há mais sexo que homens. Eu sempre fui vista como um sexo e me habituei a ser vista assim. E aí ela fala dos assédios que ela sofre ao longo dos navios,
ao longo da viagem de navio e da viagem em geral, né? Bom, é uma viagem muito extensa, vou falar rapidamente, né? Mas que forma um pouco a visão de Pagou, também, inclusive, sobre a Rússia e sobre o comunismo, porque ela passa em Xangai, né? E vê a fome, os excrementos, as feridas, as crianças, os ratos, tudo são palavras dela, o lixo de cadáveres recolhidas. Eu tenho pudor da realidade da China, né? Ela vai ver a coroação do imperador Puyi, o último dos imperadores chineses. Aí tem várias histórias, ela anda de bicicleta pelo palácio com o imperador, né? Depois ela conhece a soja e pega 19 vasinhos e manda para o Raul Bopp, que era embaixador na época, e assim a soja é introduzida no Brasil, quer dizer, ela também foi introdutora da soja no Brasil, né, com um encadeamento improvável entre ela andando de bicicleta no palácio do imperador e o agronegócio, né? E depois ela viaja até a Rússia pelo Transiberiano, né? Chega em Moscou, é recebida pela burocracia russa e fica muito impressionada com o luxo dessa elite russa. Né? E ela se desilude com o comunismo, porque ela diz que na rua via crianças passavam fome. Então, qual é o sentido do comunismo quando as crianças passam fome? E ela tem até ela manda um postal para o Ojal dizendo: aqui é jantar frio sem fantasia. Ela se sente assim extremamente frustrada com o comunismo russo, que era a grande referência, né, da militância em geral. E aí ela chega em Paris. Né? Ela chega em Paris em 1934 e assim descreve, né, essas primeiras impressões. A grande fome da pequena burguesia, jogando as mocinhas diariamente no turbilhão gozador da cidade. A grande fome dos desempregados, os invernos gelados, acossando tudo. As manifestações de rua, o arranque vigoroso da extrema esquerda. Então, lá, ela se junta, né, ao Partido Comunista, né, e à Frente Popular. A Frente Popular era um grupo, né, que unia os partidos de esquerda, e ela vai às ruas, então, militar sob o nome de Leonie Boucher. Tá? E aí vem justamente a minha pesquisa. Né? Eu sou professora de uma escola de ensino médio, mas em 2019 eu tive em Paris justamente para pesquisar essa época em que Pagou passou em Paris. Né? É uma época meio desconhecida, né? Tem pouca notícia sobre ela. E eu fui percorrer os arquivos e acabei encontrando, né, um dossiê perdido que não era conhecido da Pagou, que eu coloquei até aqui a capa desse arquivo. Né? E é uma história muito interessante, porque eu fui lá nos arquivos da polícia e não tinha Patrícia Galvão em lugar nenhum, só tinha um arquivo do Benjamin Perret, que é um escritor surrealista, na casa de quem a Patrícia morou, né? Era o casal Benjamin Perret e Elsie Ruston. E não tinha nada, só tinha o dossiê do Benjamin Perret. E eu acabei indo a outros arquivos e acabei descobrindo que o arquivo da Patrícia Galvão tinha sido levado para a Rússia, né, depois da Segunda Guerra, ficado lá nos chamados arquivos de Moscou, e depois, com a queda da União Soviética, eles retornaram para Paris. Então, foi assim, um grande percurso até que eu conseguisse ver esse arquivo, né, que conta um pouco a história, né, da perseguição que ela sofre, né, lá na Rússia como membro da Frente Popular. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou colocar aqui algumas imagens. Né? Aqui a notícia do jornal falando quando ela foi presa,
e 26 de agosto, né? Ela estava na Praça das Batignolles, em que ela distribuía panfletos contra as manobras aéreas, junto com um companheiro, a gente não sabe quem é, e aí ela acabou sendo presa, né? Depois de ter sido insultada grosseiramente, e aí eles se planeja um ato, né, contra essa prisão arbitrária. Tá? Aqui temos aqui uma personagem muito importante nessa época de 34, que foi a Violette Nozière, que matou os pais. Foi uma grande polêmica. Na época, a Pagou era amiga de um grupo de surrealistas, né, do André Breton, Benjamin Perret, que eu já falei, e de um autor chamado René Crevel, né? E aí esse René Crevel, ele também se engaja, né, junto com outros autores, numa publicação em defesa da Violette Nozière, né? Enfim, era uma grande polêmica, mas, na verdade, ela se apaixona por um homem e acaba matando os pais, mas, assim, meio... Aí, alguns dizem que foi de propósito, outros por acaso. É uma história assim, bem rocambolesca, bem complexa, mas a questão era essa mulher que tem desejo, né? Então, quem é essa mulher que tem desejo, que é massacrada pela sociedade? Os surrealistas queriam a libertação. Então, é feito um livro, né, com vários poemas em homenagem a Violette Nozière, e a Pagou participa, né, de todas essas discussões junto aos surrealistas. Tá? Isso aqui foi o que eu achei no dossiê da Pagou, né? Uma foto inédita da Pagou, junto com a fichinha dela, com idade e tudo mais. Foi muito interessante, porque o envelopinho ainda estava lacrado, estava fechado, e eu abri meio assim, sem saber se podia abrir, mas, enfim, um envelopinho nunca aberto com essas fotos aqui da Pagou, quando ela foi detida, né, pela polícia francesa, sob o nome de Léonie. Eu pesquisei também a Léonie, né? Essa Léonie Boucher, na verdade, era uma pessoa que existia. Eu encontrei o dossiê dela também, só que ela não tinha nada a ver com o Partido Comunista, era uma mulher mais... mas ela foi presa. Ela deve ter conseguido um passaporte, né, dessa mulher que foi presa na mesma época. Aqui outros arquivos que eu encontrei sobre a Pagou, mostrando como ela foi internada, né, no final de 34, né, com uma hemorragia, uma metrorragia. Gente, aí eu não sei exatamente o que aconteceu, se foi um aborto, se foi alguma briga, alguma coisa assim, porque foi bem no Ano Novo. Então, isso também é inédito, tá? Foi muito interessante procurar, de repente, achar o nome dela aí nesses arquivos, porque eram milhares de hospitais, eu dei sorte de encontrar logo nos primeiros hospitais que eu procurei. Bom, isso tudo eu conto, na verdade, num romance que eu estou publicando agora, né, os resultados dessa pesquisa, junto com uma ficção, uma história romanceada dessa minha investigação. Bom, já na França, aqui, já voltando, né, de Paris, temos essa matéria escrita pelo Geraldo Ferraz, né, em que ele revela que ela escreveu na França, em Paris, escreveu 2 livros e acabou um romance. O romance chamava Água, né? Tinha um livro sobre o Manchukuo, outro um livro para crianças. Esses livros se perderam, alguns dizem, tem uma história que ela enterrou o livro num lugar onde depois surgiu, foi levantado um edifício e tudo mais. Eu sei que esses livros se perderam, né? E aí aqui, então, no retorno, já quem escreve é o Geraldo Ferraz, que é o segundo marido da Pagou. Deixa eu ver como estamos de tempo. Bom, então, num quarto giro, né, vamos vê-la sob o nome de Patrícia Galvão, né? De Pagou a Patrícia.
né, do mito da jovem, a Patrícia Galvão, que vai na prisão, né, porque ela volta para o Brasil em 1935 e logo é presa, né, cai, é presa várias vezes, e da prisão do Getúlio Vargas, né, do governo Getúlio Vargas, ela escreve um texto de um grande impacto emocional, né, para o marido, quem veio, o Geraldo Ferraz, que veio a ser o marido dela, né, veio a ser o futuro companheiro dela. Então, nessa autobiografia precoce, né, porque é uma autobiografia escrita ainda jovem, ela vai falar sem disfarces da militância, do desencanto com o comunismo soviético, da desilusão amorosa, do casamento com Oswald de Andrade, a relação com os pais e irmãos, da sua condição de mulher e de mãe. Tá? Ela vai justamente um pouco desmistificar também a ideia de mulher liberada, mostrar como ela sofreu, né? Inclusive na relação com Oswald de Andrade, né? com vários homens que haviam apenas como um sexo. Então, um pouco comovente, né, ler esse livro, que foi reeditado recentemente, mostrando essa conquista do próprio nome, né? Não mais apenas Pagu, mas também Patrícia Galvão. Então, aqui eu coloquei de um lado, tem um livro, a primeira vez que foi publicado esse texto foi em Paixão Pagu, em 2004, se eu não me engano, e agora, numa edição nova, pela Companhia das Letras, né? São as duas capas. Tá? E aí eu selecionei alguns trechos para vocês terem uma ideia de como era o texto dela, como é esse texto. Seria melhor que tudo fosse deglutido e jogado fora. Você vê que aqui ela já abre meio com uma recusa do projeto da antropofagia, né? Ela deglute, mas tem algo que não vai, que não desce, né? E aí ela recusa também todo um vocabulário político, né? É um texto que ela joga fora muitas coisas para se tornar Patrícia Galvão. E aí ela diz: sou contra a autocrítica. O aproveitamento da experiência se realiza espontaneamente, sem necessidade de dogmatização. Aquela história do partido de fazer autocrítica, de se crucificar, né? Ela é contrária. A autocrítica que ela faz é nessa própria carta confissão, falando de si mesma. E aí ela vai narrar, por exemplo, o primeiro momento em que a primeira experiência sexual dela, né, que foi, ela se apaixona, ela tem um namorado que se chama Olímpio, né, ela era muito jovem, ainda menor de idade, e ela fala: vontade de ir andando até cair e morrer. Tomei um bonde para Pinheiros, depois fui parar no Jardim América. Era o mato, caí e chorei, mas não morri. Um automóvel passou, era o Cirilo Júnior. Ele me carregou para a casa de Lolita, que era a pequena dele. Sei que me embriaguei, que falei muito. Enfim, ela vive isso tudo, essa experiência sexual, que é praticamente um estupro, né? E sofre também um aborto. O que fazer de tanto sangue? Todo o corpo se deformando, se desfazendo na angústia, o sangue ostensivo entre os dedos, cabelos, olhos, os coágulos monstruosos entupindo tudo. É preciso não deixar esse sangue. Como não morri no auge da alucinação? Sentir nos dentes a consequência de tudo. Como livrar a vida dessa noite? Então, o que aparece é uma Pagu extremamente angustiada, né, que vai falar dessa experiência, né, em busca da sua própria voz, em busca do seu próprio nome. E aí ela diz como que ela se entrega, né, a Oswald de Andrade, com indiferença, talvez um pouco amarga, né? E aí ela se empolga quando fica grávida do Rudá, né? Começa a sonhar com a vida dela de casada, e aí depois ela diz: um dia matei a criancinha. Quer dizer, na verdade ela não mata diretamente, mas ela vai nadar no rio e acaba perdendo o filho, né? Então, novamente, assim, esse sofrimento. Depois, ao lado, tinha uma pessoa que tinha tido um filho e ela teve ódio da bebê linda, né? Enfim, e aí depois acaba nascendo o filho, que é o Rudá, seu menininho de cabelos dourados, com seu pijaminha, o polegar deformando a boca e a outra mão atrapalhada nos cabelos.
aquele que ela queria esmagar no seu seio, aquele que não devia conhecer aquela ternura criminosa, né? Toda a ambivalência desse amor materno, né? Dessa ternura, né? Imensa, e aí ela se descobre como mãe, né? E aí essa carta dela, essa carta-confissão, né? Termina sem uma despedida, né? Falando, né? Como ela chega a Paris e aí chega à Rússia e vê a juventude em desfile, e depois a carta se interrompe nesse momento. É só em 1945 mesmo que ela vai traçar uma crítica, né? Porque, como eu falei para vocês, essa carta-confissão ela escreve, não é publicada, ela escreve para o futuro companheiro da prisão, e depois essa carta vai ser publicada só mais tarde, e é conhecida essa faceta, Patrícia Galvão. Mas antes disso, ela já publica, junto com o Geraldo Ferraz, um romance chamado A Famosa Revista, que é uma sátira ao Partido Comunista. E aí é o momento que ela já tinha abandonado o Partido Comunista, vai fazer uma grande sátira à burocracia do PCB. Quer dizer, a Rosa é uma funcionária que trabalha numa revista engajada e vive uma história de amor com Rosa e Musca. E assim, cada um... Ela escreveu com Geraldo Ferraz. Foi um grande companheiro até o final da vida dela. Esse foi o amor mesmo que a acompanhou até o fim da vida. Então, cada um escreve um capítulo e, no final, eles escrevem um capítulo juntos. Foi um grande diálogo, né? Em que eles fazem essa sátira. Mas, assim, dá para reconhecer alguns capítulos dela que são os capítulos mais devastadores, no sentido de mostrar também toda a realidade de assédio que havia dentro do Partido Comunista. Bom, num quinto giro, não sei quanto tempo eu tenho ainda, começamos às 2h15, eu acho. Então, no quinto giro, eu gostaria de falar de outros nomes, né? É o giro em que ela já se encontra, então, em Santos, né? Então, ela ficou presa, escreveu a carta-confissão da prisão, casa com Geraldo Ferraz, escrevem a famosa revista, e, então, nessa década, esse final da década de 40, década de 50, ela assume essas outras facetas. Ariel, novamente Mara Lobo, que ressurge, Patrícia Galvão. É um momento em que várias facetas, a de agitadora cultural, a de jornalista, a de crítica literária, vão aparecer. E ela já se coloca, como sempre, né, contra a corrente. Uma coluna de crítica tem responsabilidade de avaliação mais ou menos de acordo com a mentalidade dominante, porque os críticos raramente saem de seus cuidados, de suas igrejinhas, de suas combinações com as editoras. Assim, felizmente, aqui não se faz crítica. Então, a crítica literária dela não é a crítica que vai fazer a média, né, com as igrejinhas, com as combinações literárias. Né? Ela é absolutamente independente. E aí ela tem um papel cultural fundamental que foi redescoberto numa grande coletânea pelos irmãos, pelo Augusto de Campos, né, que é representante do concretismo brasileiro, em que ela mostra o grau de cultura geral, né, que a Patrícia tinha. Né? Ela lia os franceses, ela conhecia Sartre, ela divulgou a Rabal, traduziu Otávio Paz. Então, ao longo de seu último ato em Santos, ela vai reunir, ela já mais velha, né? Aqui, a Pagu, reúne em torno de si várias personalidades literárias, investe no teatro, ela se apaixona pelo teatro, apresenta e divulga autores. Ela assume o nome da cronista Ariel, né? Ela escreve várias crônicas com o nome Ariel, várias críticas literárias sob o nome Patrícia Galvão, mas também sob o nome Mara Lobo, que assina a seção literatura no suplemento de A Tribuna de Santos, praticando jornalista autoral de combate de influência francesa, coisa que ela tinha aprendido, visto, né, presencialmente em Paris. Né? A princípio, esses textos tinham intenção didática de traçar uma linha dos pré-modernistas aos modernistas, que ela diferenciava dos meramente contemporâneos, né? Divulgando autores de vanguarda,
fazendo uma crônica afetiva e a crítica e promovendo uma crítica polêmica. Então, ela estava interessada nos modernos, mesmo que fossem antigos, né? Aqueles modernos que são uma aventura humana. Coloquei aqui como curiosidade alguns autores que ela abordou. Foi uma produção imensa, dos clássicos à vanguarda, desde Luís de Camões, Bocage, Gregório de Matos, passando pelos franceses, Camus, que ela adorava, Sartre também, Simone de Beauvoir, os tradicionais brasileiros, né? O realista Machado de Assis, Álvares de Azevedo, romântico, James Joyce, que foi praticamente, era um desconhecido no Brasil, valorizou Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, escreveu sobre Fernando Pessoa, traduziu Otávio Paz, apresentou Breton, René Crevel, os surrealistas, né? Traduziu Arrabal, traduziu Ionesco, a cantora careca. Então, assim, a produção dela foi imensa, foi uma produção que sumiu por muitos anos e depois foi recolhida e redescoberta. Tá? Bom, ela traduziu justamente aqui, né, o Fando e Lis e encenou. Ela participava, né, ela entrou na Escola de Arte Dramática, se reinventou, né, já mais velha, participou da criação do Teatro Amador de Santos, foi amiga dos autores Sábato Magaldi e Cacilda Becker, enfim, valorizou imensamente o teatro, né? A palavra mágica que incita a imaginação. O teatro é uma escola, ele ensina e fixa a linguagem. Enfim, a Patrícia Galvão aqui assinava uma coluna chamada Palcos e Autores na Tribuna de Santos, em que ela divulgava o teatro moderno, né? E valorizava. Aqui temos aqui o folheto do Fando e Lis, né? Do Arrabal. Ela tinha uma paixão pelo Ionesco, que principalmente pela cantora careca, ela traduziu a cantora careca, né? E aqui tem um trechinho que ela fala que é interessante: avesso ao aplauso, como ela, né? Aliás, Ionesco se acha na grande situação de ser possivelmente o autor de um teatro de hoje, absolutamente inesperado, muito além do que já é, um poeta, uma máquina de deslocar o real. Então, ela estava antenada com todos esses autores, né? Com todo o movimento de vanguarda incessante, né? Independente da época. Bom, aqui já chegamos, então, ao final da vida da Pagu, antes de algumas retomadas, né? Com fardo de 23 prisões, o peso de ideais mortos e de ter sido maltratada e rotulada de degenerada sexual burguesa, tudo isso, é claro, que foi uma bagagem muito, muito pesada, né, pelo próprio partido a quem dedicar a parte significativa da sua vida. Ela se torna trotskista, mas, na verdade, a experiência dela no partido é muito difícil, ela continua idealista, mas fora do partido. Ela se torna alcoólatra, doente de câncer, ela fica com câncer no pulmão, e aí ela volta a Paris, né, para tentar se curar do câncer, mas não consegue, acaba tentando suicídio, né, mas volta para morrer em Santos. E aqui eu queria terminar com esse sexto giro, aqui, o sexto giro, que é a Solange Sol, que é a poeta Solange Sol. Vocês podem ver aqui o livro do Augusto Campos, que se chama Pagu, Vida e Obra, em que esse autor, né, que é um autor do modernismo mais avançado, quer dizer, mais para frente, do concretismo dos anos 60, lá para diante, né, mas em 1982 ele publica essa coletânea bem extensa, que é reeditada em 2014, né, aqui nesse livro, Pagu, Vida e Obra, que recolhe os textos críticos, principalmente, vários poemas, que traça uma biografia. Então, é um livro central na redescoberta da figura artística e literária e vital, né, da Pagu.
E aí tem esse poema aqui que se chama Natureza Morta, tá? Que da Solange Sol, né? E não é à toa que se chama Sol, mas ela coloca um H aqui, né? Mas é um poema muito forte e que o Augusto de Campos acha sob o nome Solange Sol, e só depois ele vai descobrir que é um poema da Patrícia Galvão. Tá? Os livros são dorsos distantes, distantes, quebradas. Estou dependurada na parede, feito um quadro. Ninguém me segurou pelos cabelos. Puseram em prego meu coração para que eu não me mova. Espetaram, hein, a ave na parede, mas conservaram os meus olhos. É verdade que eles estão parados, como os meus dedos na mesma frase. As letras que eu poderia escrever espicharam-se em coágulos azuis. Que monótono mar. Os meus pés não dão mais um passo. O meu sangue chorando, as crianças gritando, os homens morrendo, o tempo andando, as luzes fulgindo, as casas subindo, o dinheiro circulando, o dinheiro caindo. Os namorados passando, passeando, os ventres estourando, o lixo aumentando. Que monótono mar. Procurei acender de novo o cigarro. Por que o poeta não morre? Por que o coração engorda? Por que as crianças crescem? Por que este mar idiota não cobre o telhado das casas? Por que existem telhados e avenidas? Por que se escrevem cartas e existe o jornal? Que monótono mar. Estou espichada na tela como um monte de frutas apodrecendo. Se eu ainda tivesse unhas, enterraria os meus dedos nesse espaço branco. Vertem os meus olhos uma fumaça salgada. Este mar não escorre por minhas faces. Estou com tanto frio e não tenho ninguém, nem a presença dos corpos. É um texto de 1948. Né? A Pagô era apaixonada pelo mar. Né? Era uma grande... pelo mar, talvez como símbolo de liberdade, de libertação. Né? E é um poema muito forte sobre, enfim, sobre essa época, né, que ela vive. Vai causar um grande impacto, justamente quando o Augusto de Campos vai descobrir que esse poema, Solange Sol, foi escrito pela Patrícia Galvão. Tá? Bom, os giros não terminam, né? Eles continuam. Aqui eu coloquei alguns, aqui temos de um lado aqui a imagem, um quadro da Pagô aqui, né? Que foi pintada por de Cavalcante, por Portinari, foi desenhada como guerrilheira, né? Tem essa foto aqui que ela de batom roxo, tem até aqui um jogo de cartas, né, em que a Pagô aparece com uma pontuação de rebeldia, disciplina, teoria política. Então, os giros continuam em vários setores, né, mas eu gostaria de destacar alguns livros, né, que foram importantes, né, a fotobiografia Viva Pagô, que é organizada pela Lúcia Furlani, uma pesquisadora, com vasto material iconográfico. Né. Aqui a tradução do Antoine Charrer, sobre a Pagô, sobre da autobiografia precoce, com um estudo excelente. Eu conheci o Antoine lá, sabe tudo sobre a Pagô e o modernismo brasileiro. Se chama, que fala sobre materialismo também, né? Materialismo e zonas erógenas, e aí ele fala, a tradução dele do autobiografia precoce. Tem um livro que fala do percurso de Pagô, é Patrícia, né? Como Pagô, a figura, a jovem Pagô se torna Patrícia nessa atuação cultural em Santos, jornalística e de promotora cultural, enfim. E aí outros giros que virão. Em breve será publicado também meu livro, né? Que se chama Pagô no Metrô, que é uma brincadeira também com a Zazie no metrô, no metrô de Paris. A capa não estava pronta, então não deu para colocar, mas vocês podem preencher esse círculo com outros livros, né, que certamente virão, porque da vida-obra proposta por Augusto de Campos desabrocha a obra-vida. Né? Não apenas uma vida que foi obra, mas uma obra muito rica, ainda a ser redescoberta, reescrita, reapropriada, tá? Em novos giros de caleidoscópio e por outras mãos. Então é isso, eu deixo vocês com uma citação da Pagô.
né, e uma imagem bonita, né, olhando para o futuro. Sonhe, tem até pesadelos se preciso for, mas sonhe. É isso, gente. Obrigada. Muchas gracias a Adriana Harmony por esta charla sobre ese personaje multifacético, caleidoscópico, que fue Patricia Galvão. Estamos en el ciclo Tres figuras del modernismo brasileño a 100 años de la Semana de Arte Moderno. Hemos estado transmitiendo desde la Casa Estudio 100 años de soledad de la Fundación para las Letras Mexicanas en el suroccidente de la Ciudad de México. Recuerden que tenemos una invitación para ustedes. Todos los sábados tendremos el seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México, cuyo módulo 4 se acerca a su fin. Este próximo sábado tendremos a la dramaturga y ensayista Verónica Bujeiro, quien dará una charla sobre la renovación y las tensiones de la escritura a la escena en las últimas décadas de la dramaturgia mexicana. Acompáñenos, la sesión inicia a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México. Con la sesión de hoy ha llegado a su fin el ciclo Tres figuras del modernismo brasileño a 100 años de la Semana de Arte Moderno. Agradecemos a Regina Crespo, Rodolfo Mata Sandoval, Eduardo Langagne, Lucia Bettencourt y Adriana Harmony habernos ilustrado sobre las principales líneas de fuerza de este importante movimiento vanguardista. Muchísimas gracias a todos y a todas por su atención. Hasta pronto.